Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana e eu ajudo advogados a atuarem em juizados especiais sem cometerem nenhum erro técnico. Hoje, nós vamos falar sobre a melhor forma de você aprender a advocacia na prática em juizados especiais. Eu sei que muita gente, tá aqui, se você é novo, se você chegou novo aqui agora, certamente você tem essa ansiedade, essa necessidade até de aprender a prática em juizados. Talvez você já tenha visto até que existem algumas nuances, alguns pontos que você precisa realmente saber que são diferentes em relação ao que você aprendeu na faculdade, sobretudo porque na faculdade você teve a ênfase, o enfoque no rito do CPC, tá? Que é diferente em relação ao rito dos juizados. Muita gente pensa que o rito dos juizados é apenas uma simplificação do rito do CPC, do rito comum, do procedimento comum, mas não é esse o caso, tá? Tem peculiaridades, tem questões bem específicas de juizado que você precisa saber. Precisa saber para você não cometer um erro e terminar prejudicando o seu cliente, tá? Quero dar as boas-vindas aí, Alex Torres, boa tarde. Clauber, que estava aí junto com a gente mais cedo também, né? Clauber, até ontem à noite eu estava conversando com ele no direct. Amigos, quem for chegando aí pode deixar suas dúvidas aí nos comentários, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, e eu vou dando pausas, tá? Para acompanhar aí e responder as suas dúvidas. Eu não vou responder de imediato, mas eu vou dar algumas pausas aqui para poder responder vocês no decorrer da aula, tá bom? Muita gente, talvez você já tenha caído na tentação, ou na falácia de que a melhor forma de aprender a prática é praticando, E isso até pode ser verdade, enquanto você é estudante, enquanto você é estagiário. Essa é a melhor forma de você aprender mesmo, É praticando, Enquanto a responsabilidade nem é sua, Você é estudante, você é estagiário, tem alguém ali supervisionando você está prestando serviço, você está aprendendo com alguém, e aí você pode se dar ao luxo de errar, Por que eu digo ao luxo de errar? Porque aprender praticando nada mais é do que aprender errando, tá? Porque se você nunca fez uma coisa e vai fazer pela primeira vez, é óbvio que você vai errar. Simples assim, tá? É óbvio que vai errar, Se você não sabe fazer, vai fazer errado. Mas você vai errar e assim você chega no certo, tá? Mas necessariamente, até chegar no correto, você vai passar pelo erro, tá? É assim que você aprende na prática, errando, E isso é bom, é ótimo, quando você é um estudante, tá? Quando você é um profissional, isso essa não é a melhor forma, Porque você errando, você vai causar um prejuízo para alguém. A responsabilidade já é sua, alguém já confiou um problema da vida dele para você, alguma questão muito importante, está em suas mãos e você não pode se dar ao luxo agora de aprender errando. Então, essa questão de que é muito tranquilo, eu posso errar, eu posso aprender fazendo, esse já não é o caso, E assim, se você não teve a chance de estagiar, de fazer um belo estágio, e a maioria das pessoas não tem a chance de fazer um belo estágio, faz um estágio meia boca, na maioria dos casos, ou às vezes nem faz, Por quê? O estágio, quando você faz, normalmente é o seguinte, você fica ali sempre fazendo a mesma coisa. Primeiro que
você arranja 1 ou 2 estágios na sua vida acadêmica inteira, então você não consegue pegar todas as matérias, você não consegue pegar todos os tipos de processo, e aí você termina, você pode até conhecer bem uma questão específica de uma área específica, então você consegue um estágio no escritório de advocacia trabalhista, então você vai estar ali, né, firme na matéria trabalhista, mas aí você sai, né, você vai para o juizado, aí você percebe que, poxa, no juizado eu não sei. Ou então você até viu 1 ou 2 ações de juizado na faculdade, mas aí você percebe que a matéria, né, você pegou 1 ou 2 questões, mas a matéria de juizado, ela é grande, né? Ela tem todas as questões de direito do consumidor, normalmente estão ali, né? Então, você às vezes pega uma negativação indevida, mas não pega uma questão de saúde, pega uma questão de saúde, mas não pega um acidente de trânsito, pega acidente de trânsito, mas não pega uma questão de vizinhança, né? Essa é a questão na prática, né? Então, a maioria das pessoas não tem condição de pegar, de fazer um bom estágio. E, às vezes, no estágio, você tem um estágio de uma matéria bacana, mas a pessoa que é responsável lá por supervisionar seu trabalho no estágio é uma pessoa que não tem tempo, não está muito interessada a ensinar você, né? Eu lembro que foi assim que eu descobri a minha vocação para professor. Eu, ainda enquanto assessor de juiz na turma recursal, eu sempre fazia questão de ensinar os estagiários, os juízes leigos que chegavam. Eu treinava todos, e não só isso. Normalmente eu passava o dia, né, redigindo os votos, né, as decisões lá da turma recursal, e recebendo telefonemas deles com dúvida. Olha, peguei um processo aqui que eu não sei o que fazer. Isso e aquilo. Então, eu gostava muito de fazer, mas não é a regra. Não é a regra, né, de você ter um juiz, um assessor, um promotor, que vão pegar você pela mão, te dar o telefone para você ligar e você tirar suas dúvidas e você conseguir, de fato, aprender, né? Você conseguir realmente se virar sozinho ali naquela matéria, né? Isso é raro. Então, por isso que a maioria dos advogados, na verdade, quando sai da faculdade, está verde. Está verde, porque a faculdade não ensina a prática. O estágio, que deveria ensinar a prática, também não ensina ou ensina muito pouco. E aí, no fim das contas, o advogado, quando ele já está no mercado de trabalho, ele é jogado aos leões. Ele está ali para aprender no tato. Muita gente se sente só, né? Precisa de uma ajuda e não tem a quem pedir, né? Todo dia aqui eu recebo dezenas de contatos de colegas advogados querendo, professor, me ajuda, eu estou numa situação assim, assado e tal, né? É muito complicado, realmente, né? É complicado você que advoga sozinho, você que é advogado autônomo, conseguir deslanchar na advocacia, porque você precisa de um acompanhamento, na maioria dos casos. Não dá para você já está com a carteira da OAB na sua mão, mas você precisa, pelo menos, de ter um grupo de colegas, né? Um grupo de colegas advogados ali para você tirar dúvidas, chorar as pitangas também, quando for o caso, mas ter realmente um apoio um do outro, né? Mas a grande questão é que, se você não teve a chance de aprender a prática na faculdade, no estágio, se você não tem um colega com quem você possa contar, né? O que é que resta, então? Você tem agora que aprender com os erros alheios, tá? Essa é uma questão clara para mim, né? É até óbvia, mas tem uma frase que não sei de quem é a autoria da frase, nessas frases que a gente, mesmo se você buscar na internet, tem diversas, ela é atribuída a diversas pessoas, mas dizem que a pessoa inteligente, ela aprende com os seus erros, mas o sábio, esse aprende com os erros alheios. Por que isso?
né? Porque, olha, nada ensina tanto quanto você errar. Nada ensina tanto, tá? Porque uma vez que você tem que enfrentar as consequências dos seus erros, você não repete jamais. Você não repete jamais. Então, o erro, ele é um instrumento de didática fantástico, né? Quem tem filho aí sabe, né? Às vezes não adianta você falar, não corra porque você vai cair, né? Não pule aí porque você vai cair, ou cuidado porque você vai se machucar. Às vezes não adianta você falar. Às vezes a criança só aprende quando ela faz e cai, né? Então, na vida é exatamente assim também, né? Às vezes você não aprende, mas, como eu falei, uma vez que você está no mercado de trabalho, você não pode mais se dar a esse luxo, né? É muito melhor você fazer o quê? Você aprender com os erros dos outros. Porque, perceba, alguém já errou por você, tá? Por mais que você pegue uma ação nova, uma questão inusitada, diferente, a chance é remotíssima de nada semelhante ter acontecido já na vida, no direito, nos tribunais, tá? Alguém já errou antes por você. Então, se você tiver a chance de aprender com esses erros, você não precisa repetir o erro para aprender, você não precisa viver na pele as dores, as consequências do erro que alguém já praticou antes. Você pega só a parte boa, né? E por que eu falo isso? Porque uma vez que você é profissional, você já é advogado, a responsabilidade é sua, tá? A sua obrigação como advogado, ela é de meio, ela não é de fim, né? Quer dizer, você tem a obrigação de buscar os melhores meios para alcançar o resultado que o seu cliente precisa. Mas se por acaso o juiz, né, não quer porque não quer, né, julgar favoravelmente ao seu cliente, seja por isso, por aquilo, porque o entendimento dele é diferente e tal, se não houve um erro técnico seu e ainda assim a decisão não é favorável ao seu cliente, paciência, né? Você cumpriu com a sua obrigação. Mas, por outro lado, se você foi tecnicamente deficiente e aí você comete um erro técnico no processo dele e você prejudica o seu cliente, aí realmente a responsabilidade é toda sua, né? E as consequências são, né, terríveis, consequências que você não quer passar. O que acontece? Né? Você vai deixar de receber seus honorários, né? Muita gente firma honorários de êxito aí, então você cometeu um erro, perdeu o processo, perdeu os honorários. Perde o cliente, porque um cliente que perde a ação, ele não volta, né? Pode perder a reputação, porque o cliente insatisfeito, ele sai espalhando por aí que você não é um bom profissional. Primeiro que ele não vai indicar ninguém, né? O cliente satisfeito indica. O insatisfeito, ele não só não indica, como fala mal, né? Então, nesse ponto de vista aí, o erro, ele é muito caro. Então, você já não vai estar disposto a pagar o preço para aprender com o seu erro. É muito melhor você aprender com o erro alheio. E, tá, Hugo, como é que eu faço, então, para aprender com o erro alheio? Segredo para vocês, eu sou especialista em alcançar erro de advogado. Eu passei 10 anos julgando o processo em volume. Você sabe que juizado, o ritmo é acelerado, né? São muitos processos. E a melhor forma, às vezes, quando você está, sobretudo quando você está na turma recursal, que era o caso na minha época, a melhor forma, a forma mais rápida, é você julgar o processo, ou você não conhecer de um recurso, ou julgar o processo extinto, que são as formas mais rápidas. E são as formas que o processo que acaba assim, normalmente é porque houve um erro técnico de um dos advogados, né? Sobretudo do advogado do autor. Então, perceba que eu estou aqui exatamente estruturando todo esse conteúdo que eu trago aqui para você, que está aí
tá aí no feed do Instagram, tá aí no feed do YouTube, do Facebook, são questões que eu depurei depois de encontrar milhares de erros em milhares de processos, né? Essa é a forma, né, de você aprender com o erro alheio, né? Vai lá olhar o conteúdo que eu tenho aqui, né? O meu treinamento completo, inclusive, ele é todo estruturado nessa forma. Como é que eu faço? A prática, sei lá, a petição inicial, ela é assim, ó. Mas, normalmente, as pessoas erram nisso, naquilo e naquilo outro. Então, perceba que dificilmente você vai encontrar um erro que eu já não vi antes, depois de 10 anos analisando o processo, dificilmente vai ter um erro novo que eu não vou ser capaz de apontar para você, tá? Eu estruturei toda a minha metodologia nisso aí. Eu não ensino você somente como é que você tem que fazer, porque isso aí qualquer pessoa fala, mas o que você não deve fazer também. Essa é a parte importante. Quais são os erros que a maioria dos advogados cometem e que, na prática, vai prejudicar o cliente deles? Tá? Quais são os erros que vão prejudicar o seu cliente de um modo... E olha, talvez você fique pensando, poxa, o erro no processo, ele somente vai um erro no processo vai fazer o cliente perder o processo de vez. Não, essa é a pior das situações. De fato, se você comete um erro e seu cliente vai perder o processo por conta de um erro seu, é a pior das hipóteses. Mas não é só isso. Às vezes, um erro técnico, ele pode atrasar o seu processo. Não é que você vai perder o processo. Tem pouco tempo eu conversei com um aluno meu, né? Enfim, meus alunos têm um acesso mais facilitado a mim. E aí, ele, já sei disso aqui e tal, você já me ensinou, mas estou com uma dúvida aqui. Fim das contas, né? O colega, ele queria resolver a questão pelo caminho mais longo. Ele queria resolver uma questão de uma citação que o juiz estava exigindo que acontecesse ou não, etc. Ele queria resolver através de um caminho que era até relativamente correto. Relativamente correto. Não era um erro grave o que ele ia fazer. Mas a questão é que aquilo ia atrasar muito o processo dele. Isso também é um erro. Você escolher o caminho processual que vai arrastar seu processo por meses e meses, talvez até anos, quando você poderia resolver em dias. No caso desse aluno, por exemplo, o que foi que aconteceu? Ele estava lá, né, o juiz estava exigindo que ele entregasse o endereço atualizado do réu, quando o réu já tinha sido citado. Então, a obrigação agora de atualizar o próprio endereço já era do réu. E esse colega, ele queria atacar essa decisão, porque o juiz estava obrigando ele a apresentar o endereço sob pena de extinguir a execução. Olha, o processo já estava na fase de cumprimento de sentença, de execução, já estava ali tudo pronto só para a penhora. Então, o juiz estava exigindo que o autor é que desse conta do endereço do réu. O colega queria, então, olha, vou impetrar um mandado de segurança contra essa decisão aqui ilegal do juiz, que está me obrigando a apresentar o endereço do réu, quando a obrigação já é do próprio réu de manter o seu endereço atualizado. E disse, opa, não, você não vai fazer isso. Você vai embargar de declaração. Embargos de declaração. Gente, vamos lá. Deixa eu já responder algumas dúvidas, né? Lívia Palos. Perfeito, Lívia. Artigo 19, parágrafo 2º da Lei 9.099.
Você está afiadíssima. Parabéns. Parabéns. É exatamente isso. Tem, inclusive, um artigo correspondente no CPC. Mas no juizado é exatamente esse o caminho. Perfeito? Ó, a advogada trabalhista, a doutora Vanessa, fala aqui, ó. Verdade. Na minha época, era só para carregar processo. Eu aprendi na prática e ainda preciso aprender mais. Perfeito, perfeito. Naquela época, estágio, na época que a gente tinha mais processos físicos, né? Isabela, maravilhosa a sua pergunta, tá? Pessoa jurídica como parte autora tem gratuidade de justiça no juizado? Sim, independentemente de qualquer coisa. No primeiro grau, tá? No primeiro grau, Isabela. Muita gente tem essa dúvida, então deixa eu aproveitar e já responder aqui de um modo mais completo. O que acontece? Deixa eu ver aqui se está tudo em ordem. Meu amigo João Ponte, boa tarde. Vamos lá. No juizado, independentemente de qualquer coisa, se é pessoa jurídica, pessoa física, pobre, rico, no primeiro grau, ninguém paga custas. Perfeito? Ninguém paga custas. Pessoa jurídica, pessoa física, ninguém. No segundo grau, para recorrer, então, aí entra toda aquela regra lá da gratuidade da justiça. Tá? Então, você tem que requerer, etc e tal, vai ser presumida verdadeira a declaração de que você não tem condição de pagar as custas, perfeito. Tá? Mas se houver indícios no processo, se a outra parte impugnar, ou se o próprio juiz perceber, olha, tem algo aqui que não me leva, né, que me leva a acreditar que a parte tem sim condição de pagar as custas. Exemplo clássico, né, o camarada está discutindo aí alguma questão que diz respeito a um automóvel de luxo, diz respeito à compra de uma passagem aérea, né, de classe executiva para o exterior. Aí, esses elementos já mostram que a pessoa não é pobre, né? A pessoa só não quer pagar as custas, né? E a pessoa jurídica, ela também pode ser beneficiada pela gratuidade da justiça, sem problema nenhum, tá? Qual é a diferença? Ela precisa provar, tá? Não há presunção aí no caso da pessoa jurídica de que ela, só pelo fato de afirmar, ela não tem condição de pagar as custas. Percebe? A pessoa jurídica, ela deve obrigatoriamente provar que não tem condição, tá? Inclusive, a pessoa jurídica em recuperação judicial. Até nesse caso, a recuperação judicial não torna óbvia, não torna inquestionável a impossibilidade da parte arcar com o pagamento das custas e os honorários no processo. Tá? Então, é uma coisa que deve ser provada a cada ação, a cada recurso. Tá bom? Perfeita a pergunta. Fabiola Freitas fala aqui, né, no YouTube. Tenho muito medo da prática. Estou no 4º ano do curso e sei que a OAB é o menor dos meus problemas, mas a prática. Sim, Fabiola, sim. Eu tenho muitos alunos que, inclusive, fazem o meu treinamento completo de prática em juizado, Fabiola, já visando o caminho profissional deles, tá? Pessoal, antes, inclusive, de concluir o curso. Justamente porque é muito diferente, tá? O fato de você passar na OAB, inclusive, não quer dizer muita coisa, né? Porque, às vezes, você passa na OAB porque você seguiu uma metodologia de resolução de prova. Mas, no dia a dia, a vida não é uma prova, né? A vida é muito mais dinâmica do que uma prova. Lu Garcia pergunta, em relação à pessoa física, o juiz pode pedir que prove a hipossuficiência? Sim, de ofício, viu, Lu Garcia? De ofício, inclusive. Como eu falei, se houver indícios
mora em bairro nobre, está discutindo uma questão aqui que, né, uma questão de consumo, né, hábitos de consumo que levam a crer que a pessoa, tá, você tem no processo uma fatura do cartão de crédito com o uso recorrente de... A fatura normalmente dá 15 mil reais a fatura do cartão de crédito da pessoa, todo mês, né? Mais do que isso. Fica evidente que a pessoa não é pobre, né? Fica muito claro que a pessoa não é pobre. Mas, aí você tem duas situações. Ou, né, a parte contrária vai questionar isso, ou o próprio juiz de ofício vai dizer, verifiquei aqui que tem algo aqui não está batendo, né? A parte tem um estilo de vida que não é compatível com a pobreza. Então, ele pede, sim, ele determina que a parte... Normalmente, o que acontece? O recurso já está lá na turma recursal, então, normalmente, o juiz do juizado até já deferiu a gratuidade, Lu. O processo sobe para a turma recursal, o juiz, então, coloca o processo na pauta e vai julgar. Na verdade, ele distribui para um dos assessores, assistentes, auxiliares, enfim, para redigir a decisão. É nesse momento aí que o auxiliar do juiz ou o próprio juiz vão perceber, tem alguma coisa errada. Então, ele converte o julgamento em diligência, quer dizer, o processo que estava na pauta já sai de pauta, às vezes sai de pauta até na hora de julgar. Na hora de julgar, o juiz percebe. Ou a outra parte que está sustentando lá fala, essa parte aí, ela não é pobre, não. Aí o juiz converte o julgamento em diligência para fazer duas coisas, né? Se houver dúvida, ele vai intimar o recorrente para juntar mais documentos que demonstrem que ele realmente é pobre, que ele não tem condição de pagar as custas e os honorários. Esse é um caminho. E aí, se o recorrente prova que não tem condição de pagar as custas, ele simplesmente vai seguir com o julgamento adiante. Se não prova, aí o juiz vai revogar a gratuidade e vai conceder prazo de 48 horas para o recorrente recolher as custas e aí o processo vai ser julgado. Se a parte não recolhe essas custas, dupla situação. O processo é julgado como deserto e ainda assim ela permanece obrigada a pagar custas e honorários, tá? Isso é muito importante porque eu já vi na prática o advogado abandonar o recurso nessa situação. Percebe, Lu? O que aconteceu? Ele estava lá, né? Ele estava num processo em que o réu, o recorrente, né, teve a gratuidade deferida. Inicialmente, o recurso subiu para a turma recursal, o juiz mandou a parte provar que ela não tinha condição de pagar, ela não provou, e aí o advogado simplesmente abandonou o recurso lá. O que é que acontece nessa situação? Olha, atenção para esse erro aqui, que teve um colega que teve que arcar com R$900 mais ou menos de custas por conta disso. Ele abandonou o recurso. Resultado, o processo foi novamente incluído em pauta, o recurso foi julgado, deserto, e o cliente dele foi condenado a pagar as custas e os honorários. Tá? Então, muita atenção aí. Nesse caso, você tem que desistir do recurso antes dele ser levado a julgamento. Tá? É assim que você livra o seu cliente de pagar essas custas aí. E, sim, outra coisa. Mas no caso extremo em que o juiz perceba, olha, não tenho nenhuma dúvida, essa parte aqui tem condição de pagar as custas. Então, ela não vai conceder prazo para aprovar e tal. Ela só vai interromper o julgamento, vai dar prazo para a parte recolher as custas, e aí o processo, se recolher, o processo é incluído de novo, se não, o processo sai.
sai da pauta e aí vai ser julgado em seguida e a parte vai ser condenada a pagar as custas mesmo assim. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Então, eu estava dizendo, né? Um erro na prática, como a gente falou aqui agora, pode levar, né, logicamente, a uma improcedência, a um prejuízo financeiro, como foi esse do exemplo que eu dei aí, do colega que teve que arcar com esse prejuízo, porque foi um erro dele, um erro técnico dele, que abandonou o recurso, achando que o juiz simplesmente não ia julgar. O juiz incluiu o recurso na pauta, condenou o cliente dele a pagar custas e os honorários. Aí o colega ficou com esse prejuízo, tá? Mas o erro na prática, na advocacia, não necessariamente chega a esse extremo, né, de um prejuízo que você vai perder o processo, ou pior, seu cliente vai ser condenado a pagar custas, a pagar multa, enfim. Às vezes o erro é o erro de você atrasar o seu julgamento, atrasar o processo, como eu falei também no exemplo aí do aluno, né, que me procurou, né, o processo eu falei, olha, você vai embargar de declaração. E ele, em vez de impetrar o mandado de segurança, ele seguiu o meu conselho, o processo dele foi resolvido em dias, e se ele tivesse impetrado o mandado de segurança, ele teria que acrescentado aí mais um ano e meio na tramitação do processo dele, porque o mandado de segurança ia demorar muito mais. Mas também existe um outro erro, que é o erro do ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. Inclusive no seu caso específico do advogado, né? Existem alguns erros que não, na verdade, é falta de conhecimento, falta de habilidade de manusear o procedimento, né? Em que você vai causar um prejuízo para você. Por exemplo, quando o juiz equivocadamente, aí é um erro do juiz, mas que repercute na sua vida e você precisa saber disso, o juiz, ele fixa os seus honorários lá com base no valor da condenação, mas não tem condenação no processo. Se você não está atento a isso, não tem base de cálculo, você não tem honorários. Percebe? É outro erro que seu cliente não teve prejuízo nenhum, mas o prejuízo foi seu. Percebe como isso é pesado também? Outra do ganha, mas não leva, é justamente... eu postei isso nos stories hoje, né? Se você não sabe levar adiante a sua execução, você está lá com o processo pronto, a decisão pronta, só para ir para a penhora já. Mas se você não souber levar adiante a sua execução, você ganhou, mas não levou. A colega, fiquei muito contente, né, de contribuir aí para esse resultado dela. Ela não tinha mais encontrado bens em nome do devedor. O processo, a decisão já tinha transitado em julgado, já estava tudo certo lá. E ela estava para ir para o cumprimento de sentença. Mas qual é o problema? O devedor não tinha bens. Não tem bens, acabou, né? Não tem como penhorar a conta, não tem carro para penhorar, não tem imóvel, não tem nada. E aí ela, poxa, e agora? E agora? Aí a gente conversou, ela conseguiu encontrar o quê? Um processo em que o devedor no processo dela era credor em outro processo, né? E aí eu orientei ela como é que ela ia fazer a penhora no rosto dos autos, para quando esse camarada recebesse, né, essa penhora lá no processo dele, esse valor ser destinado ao cliente dela, né? E era uma execução de R$53 mil. Perceba que não era pouco dinheiro, tá? Então, se você não sabe manusear bem o procedimento na prática, às vezes você até ganha o processo, mas não leva. Tá? Então, é importante que você saiba aí manusear para saber levar a sua execução, inclusive, até o final.
tá? E aí garantir os seus merecidos honorários. Tá bom?